a desigualdade. É o topo da agenda brasileira. Um país que ainda tem 29% de pessoas em insegurança alimentar ou em pobreza extrema, por evidente, tem que ter isso no topo da agenda. A 9ª maior economia do mundo não pode ter gente passando fome. Em segundo lugar, precisamos de crescimento econômico, obsessivamente crescimento econômico, senão não tem o que distribuir para enfrentar a pobreza e a desigualdade. Crescimento econômico e tributação justa. A tributação brasileira é totalmente regressiva e concentradora de renda. Não é uma tributação extorsiva, é apenas uma tributação justa. Justa quase não significa aumentar a carga tributária, mas redistribuí-la é melhor. Eu fui advogado há 30 anos, antes, e sou juiz há 10. No meu escritório de advocacia, pelo modo como as coisas são estruturadas, a distribuição de lucros é isenta e, portanto, a minha secretária, que era bem paga, graças a Deus, pagava mais imposto de renda do que eu. O sistema tributário brasileiro é um sistema no qual o patrão paga menos imposto de renda do que o empregado. Tem alguma coisa errada nesse modelo. Terceiro lugar, prioridade máxima, absoluta, desesperadora para a educação básica. Essa é a primeira e principal e grande política de ação afirmativa num país. Educação pública de qualidade na educação básica para todas as pessoas. O Brasil se atrasou na história porque só universalizou a educação básica 100 anos depois dos Estados Unidos. E ainda hoje, os 3 grandes problemas da educação no Brasil são não alfabetização da criança na idade certa e evasão escolar no ensino médio. A gente não consegue manter os jovens nas escolas. E se eles não se formam adequadamente na educação básica, ou vão ter empregos de menor qualificação, ou vão ser cooptados para atividades ilegais. É dramático isso que acontece no Brasil da evasão escolar. Um déficit no aprendizado, a criança termina o fundamental e o médio não aprendeu o mínimo, como revelam as provas, e a baixa atratividade das carreiras do magistério. São mapeados os problemas. É uma questão de enfrentá-los. 4, investimento em ciência e tecnologia. Nós vivemos a economia do conhecimento. As empresas mais valiosas do mundo, quando eu e o Luiz Alberto éramos mais jovens, talvez mais bonitos, as maiores empresas, as empresas mais valiosas eram as que exploravam petróleo, como a Esso e a Shell, as que fabricavam automóveis, como a Ford e a General Motors, e as que fabricavam os grandes equipamentos, como aqui mesmo em Santo André, a General Electric. Nenhuma dessas empresas figura mais entre as mais valiosas. As empresas mais valiosas do mundo hoje são Apple, Amazon, Facebook, Google e Microsoft. Empresas de conhecimento, de tecnologia, de inovação. A riqueza já não está mais nos bens físicos, ou a maior riqueza já não está mais nos bens físicos. E, portanto, nós temos que investir em ciência e tecnologia. Outro item da minha agenda para o Brasil está na Constituição: segurança pública. A violência e a criminalidade estão, em alguma medida, associadas à pobreza? Sim. Em alguma medida associadas à desigualdade? Sim. Em alguma medida associadas à desastrosa política de drogas que se pratica no país? Sim. Mas não só. As pessoas precisam de segurança pública. As pessoas precisam viver em paz. As pessoas precisam andar na rua sossegadas. E, ao contrário do que muitas vezes se imagina, pobre também precisa de segurança pública. E, portanto, o crime organizado cresceu imensamente no Brasil, a criminalidade comum cresceu imensamente no Brasil, a criminalidade institucionalizada, que é essa de dentro do Estado, nós ainda não nos livramos inteiramente, e, portanto, segurança pública faz parte de uma agenda progressista, mas progressista não sou eu, é a Constituição, que é uma Constituição iluminista, porque o constitucionalismo é produto do iluminismo. Saneamento básico está na Constituição, é a principal política pública de saúde. Habitação popular, as pessoas precisam morar com dignidade, para viverem com dignidade, florescerem. Ninguém floresce na sujeira, na falta de esgoto. E, também na Constituição,
o Brasil precisa ser a grande liderança ambiental do mundo. O Brasil tem energia limpa, a energia no Brasil é predominantemente hidráulica, o Brasil é um exemplo para o mundo, tem sorte da natureza favorecer, mas a energia no Brasil é limpa, no geral, mais de 50%, a energia elétrica é proporcionalmente a mais importante no Brasil, limpa. Nós temos fontes de energia renovável, solar, vento, que é a eólica, e biomassa, sobretudo cana-de-açúcar, em expansão. E, por fim, e portanto, o Brasil tem que liderar a transição energética no mundo. E, por fim, o Brasil tem a Amazônia, que é a maior prestadora de serviços ambientais do mundo. A Amazônia é um ativo valiosíssimo. Só a ignorância, a incultura pode tratar a Amazônia como sendo um entrave e achar que quanto mais desmatamento, mais progresso. Já se desmataram quase 20% da Amazônia e o PIB da Amazônia aumentou minimamente. É o caminho errado. E, portanto, nós precisamos criar uma bioeconomia da floresta que dê condições de sustentabilidade aos 28 milhões de pessoas que vivem lá. Mas a Amazônia presta 3 grandes serviços à humanidade. É a maior biodiversidade do mundo, fauna, flora, alga, fungos, que, inclusive, retidos na floresta, impedem a disseminação de epidemias. Em segundo lugar, um papel decisivo no ciclo da água. A Amazônia despeja 20% da água potável do mundo, da água fresca do mundo, no Oceano Atlântico. E tem os rios voadores que levam a umidade para toda a América do Sul. Não haveria agronegócio no centro-oeste sem a Amazônia. Portanto, é outra dualidade equivocada que se criou de que agronegócio e meio ambiente são coisas antagônicas, são coisas complementares. Agronegócio legítimo, e não grilagem. Em terceiro lugar, a Amazônia é o maior repositório de carbono, de dióxido de carbono da Terra, que pela fotossíntese ela armazena o dióxido de carbono, que é um dos gases de efeito estufa que causam o aquecimento global. Portanto, na minha agenda, Ana Júlia, democracia para quem, eu incluiria esses itens todos que se extraem da Constituição brasileira. Tem outros, mas apressadamente, enquanto eu ouvia você falar, foi a listinha que eu consegui fazer. E, por fim, só uma palavra sobre a mudança climática, porque deu a nossa hora. Essa é uma questão definidora do nosso tempo e, portanto, nós precisamos, as atuais gerações têm compromissos com as futuras gerações de não permitirem que a vida para as próximas gerações fique insuportável. E, portanto, nós temos compromisso com o desenvolvimento sustentável, que é consumir os recursos atuais, sem comprometer os recursos que as próximas gerações vão precisar para as suas necessidades. Nós vamos ter que enfrentar o aquecimento global. O aquecimento global é causado pelos gases de efeito estufa, sobretudo petróleo, carvão e gás natural. O que é o aquecimento global? A radiação da Terra, a radiação do Sol, raios solares, o calor do Sol, chega à Terra e é refletido de volta para o espaço. Porém, parte desse calor, parte dessa radiação fica retida na atmosfera, por gases que vivem naturalmente na atmosfera, que são chamados gases de efeito estufa, que permitem que a Terra tenha uma temperatura compatível com a vida humana. O que aconteceu nos últimos 200 anos, depois da Revolução Industrial, é que, sobretudo, a queima de combustível fóssil, petróleo, gás natural e carvão, essa queima aumentou imensamente a quantidade de gases de efeito estufa que tem na atmosfera e, portanto, aumentou exponencialmente a quantidade de calor. E é isso que provoca o aquecimento global. E é por isso que é importante uma transição energética para sair dos combustíveis fósseis e partir para os combustíveis renováveis. Portanto, nós precisamos investir nessa transição e termos compromissos com as próximas gerações. O Brasil, no ano passado, em outubro, deu um passo importante, reajustou
pelo Acordo de Paris, que é um dos acordos ambientais importantes, cada país se compromete a uma redução das emissões. E o Brasil se comprometeu a reduzir até 25, 48% das suas emissões até 2030, 53%, e, muito importante, se comprometeu, e isso a gente tem que conseguir, desmatamento líquido da Amazônia até desmatamento líquido zero da Amazônia até 2030. Desmatamento líquido significa que existe alguma quantidade inevitável, mas você compensa reflorestando e replantando. Eu li, certa vez, que George Washington fez o menor discurso de posse na presidência dos Estados Unidos, com 130 palavras, e que William Herschel fez o maior discurso de posse, com mais de 8.000 palavras pronunciadas numa noite fria e de tempestade em Washington, onde as posses são no inverno e ao tempo. William Herschel morreu 30 dias depois de uma pneumonia gravíssima que ele contraiu naquela noite. E eu considero, querida Flávia, que essa é a maldição que recai sobre os oradores que falam além do seu tempo. Portanto, está completando 1 hora, foi o tempo que eu mesmo me propus para conversar com todos. Eu, portanto, apenas enuncio as minhas conclusões. A crise da democracia em diferentes partes do mundo se deve a muitas razões políticas, sociais e mesmo identitárias. Mas, e aí é preciso ter isso em conta, mas o populismo autoritário, ele cresce também pelos desvãos da democracia, pela frustração que a democracia provoca nos que se sentem excluídos, pelas promessas não cumpridas de prosperidade e igualdade de oportunidade para todos. E, portanto, a democracia precisa cumprir esses compromissos e, em alguma medida, se reinventar. Minha segunda conclusão, a mudança climática e o aquecimento global não são questões abstratas. Todas as pesquisas documentam que é a atuação do homem que está produzindo uma degradação do planeta que pode comprometer a vida na Terra e comprometer a qualidade de vida das próximas gerações. Nós temos o dever moral para com os nossos filhos e os nossos netos de equacionarmos esse problema. E, no topo das prioridades de um país como o Brasil, deve estar a transição energética para energias renováveis. Eu repito, o Brasil tem que... Hoje, nós não temos condições de sermos uma grande liderança tecnológica. Nós não temos condições de sermos uma grande liderança industrial. Acho que a gente deve perseguir isso, mas hoje nós não temos condições. Mas para ser uma grande liderança ambiental, nós temos condições. E, portanto, não deveríamos desperdiçar essa oportunidade, inclusive atraindo investimentos para a Amazônia, para o turismo verde, para as atividades, inclusive minerais, inclusive de extração, que sejam legais e comprometidas com a preservação do meio ambiente. E, por fim, a inteligência artificial, que é o que vem vindo, traz enormes potencialidades de melhoria das condições de vida das pessoas em geral, inclusive para enfrentamento à pobreza. Mas ela vem acompanhada de inúmeros riscos que nós temos que prevenir ou que nós temos que enfrentar. E a regulação da inteligência artificial se tornou indispensável, mas aqui, como tudo na vida, desde Aristóteles, tem que acertar a justa medida, a mediania, a proporcionalidade, porque se você regular de uma maneira restritiva demais, você também coíbe o avanço, você coíbe a inovação. É preciso acertar o ponto exato da regulação dessa tecnologia, que, como disse, pode e possivelmente vai mudar o que significa ser humano nessa vida. Mas eu queria encerrar dizendo o seguinte: a despeito de todas as modernidades, de todas as transformações, os valores existenciais que devem nortear a vida boa não é uma vida de flores ou não, a vida boa é uma vida ética, uma vida produtiva, uma vida em que as pessoas floresçam e sejam felizes. A despeito de todas as modernidades, os valores
que devem nortear a vida boa e que bem se ensinam aqui na PUC são os mesmos de sempre, valores eternos: o bem, a justiça e a dignidade humana. Muitíssimo obrigado.